A Advocacia Geral da União, a AGU, decidiu proibir advogados públicos de participar de atividades privadas de resolução de conflitos paralelamente ao exercício de cargos no serviço público. Sobre este assunto, conversamos em estúdio com o presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB Piauí, Daniel Rodrigues. Daniel, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Livre, obrigado. Essa decisão surpreendeu vocês? Surpreendeu. Vemos como um retrocesso. Essas atividades já eram exercidas por alguns integrantes da Advocacia Pública Federal. Não tenho conhecimento aqui no Piauí de algum colega que o faça, mas Brasil afora, várias pessoas já faziam esse tipo de atividade. A AGU tinha um entendimento, inclusive em relação ao compliance, de que era possível, desde que observado algumas condições. Sim. E não imaginávamos que essa restrição viria agora, e principalmente, Livre, que é a nossa preocupação, por um ato normativo interno, como chamamos. Foi um ato de uma atacada só do Advogado-Geral da União. A Constituição fala que a livre iniciativa é um valor da nossa nação, do Brasil. Então, para que haja uma restrição a essa livre iniciativa, ao exercício de qualquer atividade profissional, deve haver pelo menos o debate no parlamento, que é um ambiente próprio, no caso das carreiras federais, no Congresso Nacional, para que essas possíveis restrições de prerrogativa sejam feitas por meio de lei, seja um debate próprio do jogo democrático. Sim. Quando é feito dessa forma, por um ato normativo interno, não há esse debate todo, não há essa discussão. Então, é um ato muito forte, vemos com preocupação, e não vemos com preocupação apenas por uma possível repercussão financeira nos colegas que estejam exercendo essas atividades. A preocupação é maior e é a longo prazo, porque é uma restrição de prerrogativa que pode criar toda uma cultura na instituição. Daqui para frente se restringe cada vez mais as atividades fora das atribuições institucionais e sem que haja esse debate amplo ao qual me referi. Daniel, então na prática nós podemos compreender que esta decisão ela vai limitar o campo de atuação dos advogados vinculados a um serviço público específico? Sem dúvida. Estamos numa fase, inclusive, preocupante. Ontem eu estive na OAB São Paulo com representantes da advocacia pública dos diversos estados. E discutíamos isso não só em relação à advocacia pública, mas ao serviço público de um modo geral. É um setor que está aí sob constante, não vou dizer ataque porque é muito forte, mas está passando por um período em que as manifestações normalmente são muito depreciativas por parte de alguns representantes do governo, e isso cria toda uma cultura, né, forma toda uma opinião negativa em relação ao serviço público, principalmente nessa questão do exercício das suas prerrogativas. Sim. O servidor público ele precisa ter uma dinamicidade maior na sua atuação profissional, e isso vai ser bom, inclusive, para a qualidade do serviço público que ele presta. Percebemos que os profissionais da advocacia pública, que exercem outras atividades, advocacia plena, por exemplo, fora das suas atribuições, são profissionais que desenvolvem outras habilidades, são profissionais que se tornam extremamente qualificados. Isso é bom para o próprio serviço que ele presta no ente público. Ele não se limita, ele fica mais, ele não se capacita mais. Ele se capacita, ele está sempre estudando, ele está dialogando, está conversando com outras carreiras, com outros profissionais. Enfim, desenvolve um sem número de habilidades que, no exercício apenas da sua função pública a longo prazo, não lhe permitiria. Então, qualquer restrição desse tipo não é bem-vinda. E veja que, nesse caso dessa orientação normativa, a proibição foi para o exercício de atividades que não são privativas do advogado. Em tese, outras carreiras públicas, sejam federais, estaduais ou municipais, podem exercer essas atividades que foram proibidas, menos o advogado público. Como se houvesse ali um conflito de interesse. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalho hoje com processos previdenciários, processos do INSS. Sim. Imagine se eu fizesse uma atividade dessas que foi proibida de mediação de um conflito na área de família, um divórcio, uma separação própria do direito de família. Qual é o impacto que isso tem com a matéria com a qual eu trabalho na advocacia pública? Qual é o conflito que existe? São matérias totalmente diferentes. Então não faz sentido, nos parece uma decisão que não primou pela racionalidade e estamos acompanhando. Conversei com o presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública, com o presidente da Associação dos Advogados Públicos Federais ontem, estivemos juntos lá nesse evento, e daqui para frente vamos ver que medidas podemos tomar, que tipo de tratativas vamos fazer daqui para frente para tentar reverter esse ato. Mas é óbvio que a Advocacia Geral da União ela já adquiriu uma maturidade institucional e profissional e seus integrantes vão cumprir, obviamente, essa decisão, sob pena, inclusive, de uma ação disciplinar.
Daniel, na prática, nós estamos vendo e refletindo sobre uma decisão que foi tomada dentro da AGU, como você falava, Sim. a Advocacia Geral da União. Esta prática, por uma questão cultural, ela pode ser passada para, por exemplo, procuradorias de municípios e estados? Como se influenciasse a decisão em procuradorias? Pode ocorrer. Nós tivemos aí uma mudança de governo em nível federal e até em alguns estados, mudança de composição do Poder Legislativo, que refletiam aí parece que uma mudança de orientação cultural, ideológica, algo do tipo. Então, são novos tempos, né? Novas situações que estão se formando. As procuradorias do Estado, do município, por exemplo, aqui de Teresina, elas tradicionalmente, já de longo tempo, podem exercer a advocacia plena e outras atividades. Então, isso, a longo prazo, pode sim, do ponto de vista político, simbólico, influenciar no futuro alguma tentativa de restrição a essas carreiras também. Não que vá ter imediatamente um impacto técnico-jurídico, são carreiras distintas, em outras esferas, mas pode haver uma mudança assim, de mentalidade, é possível. A grande questão que fica no ar, cabe algum tipo de recurso, algum tipo de reação dos advogados para com esta decisão? Qualquer medida vai ser uma medida de cunho político, de movimentação de associação, de tratativa ali, de persuasão com o advogado-geral da União e a cúpula da AGU. Mas do ponto de vista jurídico, talvez seja um pouco difícil esse tipo de incursão do ponto de vista de incursão do Poder Judiciário nessa temática, uma temática mais, como se diz, interna corpore, né? Sim. Uma temática mais interna. Mas do ponto de vista político é possível, sim. Isso no caso, só para encerrar nossa entrevista, no caso, este assunto pode ser levado para os congressos, na realidade o Congresso Federal, o Congresso também, os nossos parlamentos estaduais, para ser debatido na tentativa de se resgatar um direito. Esse é o campo próprio. Esse é o maior motivo da preocupação. É de não ter sido uma prerrogativa que foi restringida por meio de lei. Com força de lei. Com força de lei, mas sim no ato de uma tacada só. O ambiente próprio seria realmente o Poder Legislativo. E é isso que temos tentado nos últimos anos, que essas discussões sempre se deem no âmbito do Poder Legislativo. Ok, Daniel, muito obrigado pela Eu sua agradeço, participação. Boa tarde para você e Boa volte tarde, sempre, tá bom? Espero voltar. Até a próxima, tá bom? Obrigado.